Começa agora pela TV Câmara de Itajaí mais um Câmara Aberta, pelo canal 14 da Claro TV e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E o verão está chegando, né? E com ele, um mosquito indesejado, um mosquito que transmite a dengue e outras doenças. Para falar sobre isso é que está conosco hoje o coordenador do controle da dengue de Itajaí, o Lúcio Vieira. Lúcio, mais uma vez aqui no Câmara Aberta, esteja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, o convite do presidente da Câmara, Marcelo, e estamos à disposição para tirar as dúvidas, repassar as informações. Nossa Senhora, esse é o mês, né, vocês definiram como o mês de mobilização contra a dengue. Eu vi aqui que tem uma programação muito extensa o mês inteiro, quer dizer, o mês está quase acabando agora, mas vocês tiveram muita atividade nesse mês, né? Sim, essa mobilização acontece agora no mês de novembro, o mês que antecede o verão, temperaturas altas, como a gente já está vivendo, chuvas no final do dia, então nós queremos que a população entenda que trabalho de prevenção contra doenças, principalmente contra a dengue, tem que ser feito antes. Não adianta a gente fazer trabalho de prevenção numa situação de doença, de grande aumento de casos, de dengue ou das outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então a gente tem que antecipar. Quer dizer, depois, com esse calor todo, essas chuvas quase diárias que agora começam a surgir, e o calor, quer dizer, é foco para o mosquito, ele gosta ali de botar os ovos dele e tal, e vai eclodir isso em algum momento. Só não vai eclodir se a população se conscientizar de que, pelo menos na sua casa, no seu ambiente, fique tudo limpo de água parada. É isso mesmo. Esse mosquitinho, que é a mosquita, para as pessoas entenderem, é a mosquita que transmite a dengue, zika e chikungunya, é a mosquita. Ela precisa do ovo, do sangue para a maturação dos seus ovos. Então essa mosquita, ela começa agora a aparecer, se desenvolver, colocar seus ovinhos, para entender, Itajaí é uma cidade que nós temos o mosquito Aedes aegypti. E nós vamos ter que conviver com ele. O que nós temos que trabalhar é para diminuir a presença dela, né? Dessa transmissora dessas doenças. Por isso até que eu achei bem interessante que essa coordenadoria que você tem é de controle da dengue, né? Quer dizer, é uma doença, já posso dizer, endêmica, né? Que ela vai... E crônica, porque ela vai ficar na cidade muito tempo e tem que estar sempre tratando. É isso mesmo. Em anos anteriores, a dengue era uma doença importada, como a gente se chamava aqui em Itajaí. As pessoas vinham de outras cidades que tinham dengue e chegavam com os sintomas aqui e aqui ficavam e a doença não se propagava na cidade. O mosquito ele começou a se adaptar, não só na nossa cidade de Itajaí, mas Santa Catarina. Foi o último estado da federação a ter transmissão de dengue dentro do estado. O mosquito começou a se adaptar ao nosso clima. Nós tínhamos períodos de inverno que nos ajudavam muito. Agora não tem mais aquele período de inverno tão rigoroso, um mês, nós temos talvez 3, 4 dias. E o mosquito se adaptou. Então nós temos que viver com ele e o que nós temos é que trabalhar para diminuir a presença desse mosquito. Então, está na hora da população também se adaptar, né? Se o mosquito se adaptou à nossa região, a gente tem que se adaptar a não deixar com que ele se prolifere, se reproduza. É isso mesmo. E nós tivemos uma situação muito atípica nos 2 anos, né? Infelizmente, nós tivemos uma pandemia mundial do Covid. É uma doença que levou muitas pessoas a óbito, foi a doença que estava em evidência. Então, as pessoas... A gente entende que milita nessa área de saúde pública, sempre parte para aquela situação que está mais emergencial. A Covid era emergencial, então as pessoas fizeram as ações que tinham que ser feitas de prevenção de Covid e esqueceram de fazer as atividades de prevenção de dengue. Isso nos preocupou muito. Lúcio, até desculpe te interromper, mas eu achei até bem interessante isso que você falou, porque parece um contrassenso. Exatamente no tempo em que as pessoas ficaram mais em casa, que poderiam ter dado uma maior atenção ao seu pátio, à sua caixa d'água, à sua calha, quer dizer, dar uma reforminha na casa, fazer uma garibada geral no seu terreno, foi exatamente nesse período que não teve nada? Foi ao contrário. O que nós tivemos no período de 2019 foi um aumento na demanda de denúncias. As pessoas ficaram mais em casa e perceberam situações ao seu entorno.
mas não perceberam situações no seu próprio quintal, no seu próprio domicílio, na sua própria residência. As nossas denúncias de 2019, nós chegamos a mais de 1.000 solicitações de ligações da população. Sempre, que eu vi uma caixa d'água, meu vizinho assim, tem um terreno assim. É sempre o outro. É sempre o outro, mas todos nós temos que entender que nós temos que cuidar do nosso quintal, primeiramente, e também cuidar da área, do ambiente que vivemos, do quintal do vizinho, orientar, conversar com o vizinho, do terreno baldio, das situações que ocorrem na minha área. Mas, primeiramente, eu tenho que olhar o meu quintal. O meu quintal, não só o meu quintal, minha residência, mas o meu comércio. Muitas vezes o comerciante também tem que ter esse olhar. Nós temos uma situação muito crônica em Itajaí, em terrenos baldios. As pessoas utilizam terrenos baldios para despejo de materiais. E a gente faz mutirão de limpeza. E vocês com a Secretaria de Obras estão sempre fazendo, ou seja, fazendo mutirão, ou tem muitas ações aqui em Itajaí, tem o catatreco da prefeitura que passa por aí, onde as pessoas podem depositar aquele lixo que não é lixo, mas as pessoas têm onde colocar, ela não precisa colocar no terreno baldio. Itajaí é uma cidade que ela oferece tudo. Nós temos lixo orgânico 3 vezes por semana, lixo reciclado que passa 1 vez por semana, nós temos o catatreco, nós temos lá na Secretaria de Obras um entreposto que a gente chama que aceita 1 metro cúbico de material. Se você fez uma pequena reforma na sua casa lá, que às vezes não compensa pagar uma caçamba daquela de entulho, que é um pouco cara, até 150, 180 reais, botar no seu carro, leva até a Secretaria de Obras que será recebido. Então nós temos tudo para dar certo. Uma comparação. Nós temos Blumenau. Blumenau tem catatreco, mas ele passa 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Aqui Itajaí é a cidade inteira o ano inteiro. Se nós tivéssemos 20 caminhões de catatreco, não daria conta, porque a demanda é muito grande. A gente sempre brinca que às vezes é uma questão de cultura. A nossa colonização é uma descendência um pouco portuguesa. E eu também sou descendente de português, e os portugueses têm uma coisa muito de acumulação de materiais. Então ele vai acumular materiais no seu quintal, vai guardar lá, e em um momento que ele não utiliza mais isso, ele vai jogar para fora. E é aí que corre o risco, porque geralmente tem pessoas se oferecendo para retirar esse material. A gente diz que são pessoas que ganham 10, 15 reais e botam numa carretinha e dali o morador, a situação dele está resolvida, o problema dele. Mas a situação da cidade não está resolvida, porque esse cara vai jogar no terreno baldio no primeiro que ele vê. A gente tem constatado muito isso. A gente já pegou em flagrante, já levamos para a delegacia. Então, está tendo um problema então com esses catadores não regulares. Isso esses catadores mesmo. Que são aquele irregulares. que oferece uma limpeza no seu quintal. Vizinho, morador, eu posso fazer uma limpeza? Tem esse material na frente da sua casa, você me dá 10 reais para retirar. Mas então, aí, ao invés dele pegar e levar, por exemplo, até o pátio da Secretaria de Obras, ele atira no primeiro terreno baldio. Primeiro terreno baldio, ele está transferindo o problema. E a população tem que entender que quando eu estou retirando o lixo da minha casa, seja qualquer tipo de lixo, não acabou a minha responsabilidade. Eu tenho que saber o destino. O lixo ele não desaparece, né? Óbvio. E nós temos que saber o destino final desse lixo. Se você está entregando para a empresa que faz a coleta de lixo, você sabe o destino final. Eles vão levar para um aterro, tudo certinho, para o catatreco. Tem uma separação desses materiais, então vai ter um destino correto. Por uma empresa que contrate aquela caçambinha, tem um destino correto. O grande problema são as pessoas que cobram, não tem regularização nenhuma, colocam na sua carretinha e o destino não se sabe. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, que eu acho que deve ser difícil para qualquer um responder. Como que se controla isso? Como que a fiscalização é intensa e é o ano todo? Nós temos que ter políticas públicas. Eu sempre digo que não adianta a gente ir em cima desse pessoal, porque nada mais é que ele é um ganha-pão deles. Tem uma questão social envolvida. Nós estamos trabalhando, isso é um trabalho a longo prazo, não é difícil, de resolver, criar políticas públicas. Nós da Prefeitura, nós já tivemos conversa com a Secretaria de Obras para criar interpostos dentro dos bairros que o morador possa colocar esse material de uma forma organizada. Digamos, lá em Cordeiros, lá no São Vicente, lá no Cidade Nova, ter disponibilizado um local para o morador colocar esse material.
Mais próximo da sua casa, que ele não tenha que se deslocar Isso. até a Secretaria de Obras. Ou não tenha que contratar uma caçamba, que é um pouco caro. Mas aí, o que parte? A população tem que entender que esse terreno não é para jogar lixo. Nós já tivemos alguns casos aqui em Itajaí de alguns entrepostos que a gente teve que fechar lá em Cordeiros, que era para receber esse material. E não recebia? Entulho, coisa. Recebia entulho, mas recebia lixo orgânico. Aí recebia carga de frutas estragadas, recebia óleo. Então, aí nós já estamos cometendo uma outra questão, que é um crime ambiental. Nós estamos colocando um terreno público para a população colocar material, mas a população está jogando um outro material que vai poluir esse terreno. Então tivemos que fechar esses locais e nós temos trabalhado, estudado formas de fazer isso, porque também nós temos que ter uma pessoa para controlar. Com certeza. Ah, Lúcia, isso que tu está me falando é uma situação muito complicada. A gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre esse e outros temas ligados ao controle da dengue aqui em Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista o Lúcio Vieira, que é coordenador do controle da dengue em Itajaí. Lúcio, a gente falava ali, né, que é um problema crônico essa questão, principalmente dos terrenos baldios. Embora a Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saúde tenham bastante periodicidade de fazer essas limpezas nos bairros, às vezes com mutirão de limpeza. Eu vi ali na programação de vocês, por exemplo, que agora é uma coisa que acontece todos os anos, é lógico, mas esse ano vocês fizeram um intensivão nos cemitérios também, porque também é um grande criadouro, né? Isso mesmo. Nós fizemos até após o finados, né? Porque as pessoas têm que entender que a homenagem ao seu ente querido é válida. Levar o vasinho, levar a florzinha, mas elas têm que entender que ela vai deixar aquele material ali, mas existe toda uma população em torno do cemitério, tem as pessoas que trabalham no cemitério e podem pegar a dengue. Tem mudado bastante durante os anos que a gente tem visto. Antigamente as pessoas usavam muito flores naturais, né? Naturais precisam de água, então geralmente tinha um pratinho. Agora estão trocando mais pela artificial, que não precisa ter o pratinho, elas duram mais, né? A natural por um tempo, ela fica até 5 dias ali, com um sol muito quente, ela vai estragar, as naturais também vão estragar, vão durar mais. Mas a gente teve que fazer essa atividade, teve que, após o finados, nos 3 cemitérios de Itajaí, que são os maiores... Fazer uma varredura para ver se ainda tinha pratinhos e coisas que pudessem acumular. Isso mesmo, e a gente recolheu nos 3 cemitérios mais de 80 sacos de lixo, não de flores, mas sim do pratinho do vaso que fica embaixo e daquele invólucro de plástico que as pessoas não tiram. Que não tiram, que serve para enfeitar. E ali dentro fica a água. A gente teve que retiramos tudo certinho, recolhemos e deixamos somente o vasinho. E lembrando mais uma vez, existe uma legislação. Existem leis para isso, que impede o uso de materiais que acumulam água em cemitérios. Mas nós entendemos que a população vai lá para fazer uma homenagem, e a gente sempre faz isso depois do finados. Não faz no dia do finados, porque as pessoas já estão lá. Sim, né? Já estão sensibilizadas. Com carinho e tal. Não adianta você ir lá conversar com ela, falar sobre dengue, para não evitar um atrito. Então, depois do finados, a gente faz esse recolhimento, até mesmo para se evitar um criadouro, né? Como a gente diz, locais de proliferação do mosquito ali. Falando em criadouro, eu até estava dando uma olhada a Secretaria de Saúde divulgou uma nota, acho que, se eu não me engano, foi no início agora de novembro, que há 15 semanas não se registrava nenhum caso de dengue em Itajaí. Não é que atenção, não é que o mosquito não exista, o mosquito existe, está por aí. Não foi caso da doença. Mas eu vou passar uma informação até interessante você tocado nisso, mas ontem a gente recebeu já um positivo
do mês de novembro agora, recente, 16 de novembro, essa pessoa adquiriu dengue dentro do município de Itajaí. Então já se quebrou o ciclo, o vírus já está circulando na nossa cidade. Hoje à noite a gente estará executando ações de prevenção lá, né, que a gente diz que é o popular fumacê, muitas pessoas conhecem como fumacê, para matar o mosquito adulto e cortar o ciclo de transmissão. Isso foi num bairro específico? Foi aqui? no bairro de Cordeiros, um bairro maior de Itajaí, mais populoso, mais aglomerado, como a gente chama de residências, porque Cordeiros, São Vicente tem características de imóveis residenciais, ainda não tem prédios nesses locais, muito poucos prédios, então cada casa é um quintalzinho, cada pessoa tem o seu quintal, tem suas plantinhas, tem seus vasinhos, tem seu material, e isso nos preocupa bastante. Em novembro a gente está falando de um caso de dengue, só que a gente tem que trabalhar para quê? Não chegar em janeiro e fevereiro a gente está falando de 100, 50, 200. E esperamos que, vocês estão trabalhando para isso, né? De que não se tenha novamente em Itajaí coisas como aconteceram aí em alguns anos, se eu não me engano, 2015, 2016. 2015 nós tivemos foi uma terrível. Situação, para quem vivenciou, é como se fosse a questão do Covid. Era uma situação que estava fora de controle, muitos casos de dengue, sobrecarregou as unidades de atendimento, de unidades de saúde, unidades de UPA, as pessoas se afastaram do trabalho, isso tem uma questão também financeira. Uma pessoa que pega dengue fica afastado do trabalho 4, 5 dias. Nós tivemos casos de empresas, pequenas empresas que tinham 4 funcionários, 3 pegaram dengue. Escritórios, esses locais, então a gente não quer viver isso de novo. Nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. E se acontecer, nós temos que estar preparado para combater, como a gente diz, com ações, com trabalhos de combate. A gente tem duas etapas, né? Nós estamos falando de prevenção. Se a prevenção não funcionar, nós temos que ir para o combate. Esperamos que não tenha que ir para esse combate mais sério agora. Claro que algumas ações vocês vão ter que fazer, pelo menos para tentar eliminar agora esse primeiro foco, né? Todo caso de dengue que tem dentro do município, a gente faz ações não na pessoa, mas sim no ambiente que ela vive, né? Claro, orienta essa pessoa a usar repelente, se proteger, porque ela está com o vírus, então se ela encontrar o mosquito, vai começar a transmissão novamente da doença naquele local. E, Lúcio, você falou assim, essa questão, por exemplo, que da pandemia, que houve a pandemia e muitas vezes teve que ficar um pouco afastado, houve muito afastamento de servidores também. Os agentes de endemias, o trabalho foi diferente nesse 2020 e 2021. Já está voltando ao normal, eles já estão visitando as casas, fazendo esse contato mais direto com a população, a verificação se não tem local de água parada, como é que está a caixa d'água e tudo mais. 2019, como foi um auge ali que aconteceu e estava muito ainda, não sabia o que fazia. 2020 sabia o que fazia, o que não fazia, estava aquela situação, como é que vai fazer a visita, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que vai se prevenir também o agente. Nós tivemos parado uma semana, até nós definirmos os protocolos também para os agentes. Como teve protocolo para tudo, para os agentes de EMEA também tiveram. Sim, lógico. Isso sem falar dos próprios servidores que também foram afastados por causa da Covid. A gente tem como a gente diz, uma equipe bastante grande de Itajaí, privilegiada nessa situação. Nós temos a equipe maior do estado que nós temos. Nós temos 80 agentes de endemias. Nós tivemos que afastar 30, só pelas questões de comorbidades, idade, naquele momento. Então, quase 50% dos servidores. A nossa força de trabalho foi reduzida, como a força de trabalho de todas as áreas, de todos os servidores da empresa privada, da empresa pública, da Secretaria de Saúde, todas foram reduzidas. Então, nós recebemos orientações que o agente teria que estar com máscara, ele está usando álcool gel, não cumprimentar o morador, sempre perguntar antes se essa pessoa era suspeita de Covid, até mesmo para ter um distanciamento. Nós continuamos as nossas ações, um pouco mais lentamente, mas as ações foram continuadas. Não adentrar dentro do imóvel do cidadão, do morador, né?
não precisar que o morador acompanhasse ele na vistoria também, no quintal. Isso tudo, agora nós estamos aprendendo a fazer novamente, né? Como todo mundo, né? Foi um aprendizado para todo mundo. Foi uma readaptação do serviço. Nós sabíamos o que tinha que fazer, tivemos que parar de uma forma, fazer de uma forma nova, né? E retornamos na forma antiga. Mas as atividades continuam, nós estamos com a equipe na rua, 100%, todos retornaram às atividades. Esse mês nós estamos trabalhando Cidade Nova e o bairro Fazenda. E próximo mês a gente parte para os bairros maiores, que são São Vicente e Cordeiros, que tem maior acúmulo de pessoas e de residências, que isso nos preocupa. Quando mais gente e mais residências, a propagação da doença e do mosquito é maior. E falaste ali que tem muitas ações, quer dizer, você não tem como parar e não tem como parar esse projeto de educação da população mesmo, né? Falando em educação, né, vocês estão com um outro projeto paralelo a esse, que é o dos agentes mirins. Tomara que no futuro tenhamos a consciência que hoje ainda não se tem, que ela começa a se formar, né? Sim, é até um projeto que a gente já deveria ter executado, mas pela questão da pandemia também não conseguimos executar, porque as escolas também não estavam em aula, os professores estavam afastados, retornaram para as aulas híbridas, que a gente chama, né? Online, a gente não conseguiu inserir o agente mirim. Agora no finalzinho a gente conseguiu. 2 escolas, formamos mais de 200 alunos, em 2 escolas do município. O ano que vem nós vamos trabalhar mais fortemente com mais escolas, para pegar o aluno que leve essa informação para o pai e também no entorno da sua escola. Porque quem trabalha nas questões de prevenção, não só de dengue, mas qualquer outra doença, sabe que às vezes é muito difícil orientar uma pessoa adulta. A mudança de comportamento. A criança, se ela for desde cedo, é muito melhor, né? Porque ela vai cobrar. A gente vê pela questão muitas vezes o filho cobra, pai, bota o cinto, não fala de celular, faz isso, faz aquilo, porque ela aprende isso na escola. Então isso que a gente quer ensinar para os alunos, cobrar do pai para olhar o quintalzinho. Consciência sempre, né? A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo, na volta a gente segue falando sobre esse tema necessário e delicado que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o Lúcio Vieira, coordenador de controle da dengue em Itajaí. Lúcio, a gente começou só a tocar nessa questão de como fazer com que a população, se não agora, mas pelo menos num futuro próximo, tenha a consciência de que a dengue ela é endêmica e ela vai conviver com a gente durante muito tempo, então nós temos que tentar não deixar com que esse mosquito faça a festa, né? E isso passa pela educação. Pela educação. É um trabalho que a gente sempre diz que é contínuo. A gente tem que entender que, como a gente está aqui agora repassando para a população, é um trabalho de educação. Nós estamos repassando essa informação para a população, para as pessoas que nos assistem, e entenderem que ela é componente dessa parte de prevenção. Prevenção e saúde não se faz sozinho. Se faz com um conjunto, principalmente com situações de saúde, de doenças que a gente chama. Quando você faz prevenção de uma doença, ainda mais uma doença que é transmitida por um vetor, não adianta somente eu fazer a prevenção no meu quintal, eu tenho que também cobrar dos meus vizinhos, cobrar da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, que adote as medidas que são cabíveis, receber bem o agente de endemias na sua casa. Aqui nós temos um trabalho muito forte com os agentes do programa que passam nas residências das pessoas. E qual é a função desse agente? Não é lá para recolher o lixo das residências. Ele vai lá para te orientar e eliminar aqueles possíveis locais que têm água parada. Mas quem tem que continuar o trabalho de prevenção é você no seu quintal. Ou seja, às vezes uma coisa que as pessoas, a gente fica aqui falando, né?
martelando não deixar água parada, não deixar a caixa d'água destampada. E limpeza de calha é uma coisa que sempre acumula água, né? E isso aí, às vezes, em qualquer lugar, não é só lá no bairro mais pobre, não. É em todo lugar tem gente que esquece de olhar para cima e olhar para ver se a calha e o rufo tá limpo. A calha é um grande problema que a gente tem, até mesmo porque são depósitos de difícil acesso que a gente chama. São locais geralmente no telhado alto. Uma casa de 2 andares é difícil você ver. Uma casa de um piso só é um pouco mais fácil de fazer a manutenção e dificulta muito. E muitas vezes a própria instalação desse equipamento de proteção mal feita. Ela tem que ter uma caída, se ela já ficar torta, ela vai ficar com água. E o mosquito gosta disso, porque ali sempre vai ter uma água limpa, parada e com sombra, porque o telhado ele vai fazer uma sombra. E a gente tem encontrado larva nesses locais. Então a população tem que entender que o mosquito, o mosquito Aedes aegypti, ele tem preferências. Ele gosta de água limpa, parada e na sombra. E a calha é uma delas. Muitas vezes a gente recebe reclamações lá, principalmente depois que acontecem chuvas, ficou água aqui na rua parada. Mas aquela água que ficou parada na rua é uma água transitória. Um dia ela vai sair, ou vai escoar, ou vai o sol secar. vai secar. Aquilo não tem risco para dengue. E aí esquece de fazer aquele trabalho de prevenção dentro do seu quintal. Só para fazer um paralelo, nós temos muitas vezes encontrado larva na água do cachorro. Sério no isso? pratinho de água do cachorro. E a gente pergunta para o morador. Mas ele não troca essa água? Não, ele troca. Mas esquece de lavar. Esquece de fazer a limpeza. Tem que fazer a limpeza, não só uma questão para dengue, mas para a próprio bicho, saúde, né? do animal. Porque a água muito tempo parada, ela vai criar fungos e bactérias. E depois o bichinho vai ficar doente? Isso mesmo. Que aí a gente sempre tenta pegar no pé de alguma coisa para ela também fazer a outra coisa. Outra situação, caixa d'água aberta. Geralmente quando ocorre alguma situação de ventos na cidade, após a ocorrência desse vento, a gente recebe muitas reclamações que voou tampa, que são mal encaixadas. E aí a gente chega na casa da pessoa, a sua caixa d'água está aberta, voou a tampa, ela nem sabia. Porque geralmente tu vai só ver essa situação de um prédio, uma situação mais ampla. Aí a gente vai lá, orienta, tem que botar a tampa, aí a pessoa tem que encomendar tudo certinho. Mas alguns são resistentes, ainda deixam a caixa d'água aberta. Então a gente parte para aquela questão, essa água você usa para quê? Eu não uso para nada. Peraí. Não é para nada? Como que você não usa para nada uma caixa d'água? A água que está dentro da sua caixa. Pode não usar para a questão de consumo. Mas você toma banho, você escova o dente, então você está tomando uma água que lá em cima o passarinho entra, deposita suas fezes, é uma água suja, é uma água... Assim, é até chato falar nessas coisas, mas a gente tem que relatar. Tem que falar. Nós já encontramos rato morto dentro de caixa d'água e a pessoa tomando banho com aquela água. Se toma banho, escova o dente. E aí depois pega uma virose, vai para uma unidade de saúde ou vai para uma farmácia fazer o tratamento dessa virose, uma diarreia ou algo assim, e não sabe nem de onde é que está pegando. Geralmente é da água. Foi um descuido com o seu próprio pátio, o seu equipamento ali. Esse equipamento, porque nós temos uma grande dificuldade que calha e caixa d'água são difíceis. Estão em locais altos, a população, o proprietário do imóvel às vezes não percebe que voou a tampa, às vezes ela fica muito escondida dentro do telhado ali, por fora, já para não aparecer, para não ficar feio na residência, mas voa a tampa. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esses dois depósitos. Os outros que são aqueles passíveis que a gente consegue visualizar no quintal, a gente também tem encontrado bastante. Porque quem tem uma residência, geralmente tem um local lá na sua residência, um cantinho da sua casa que ele guarda coisas. Lá na rua, uma coisa que ele faz uma reforma, uma lona, uma lata, um brinquedo da criança, joga lá no canto. Mas ele não percebe que quando chover vai ficar água. Muito plástico, né? Muito plástico. Hoje em dia a gente vive com questões muito de embalagens plásticas. Nós temos um consumo muito alto. Hoje tudo que tu compra é plástico, ou é tudo descartável, como a gente diz, mas não é bem descartável. Muitas vezes é descartado no local inadequado. E isso gera um risco. Então a gente pede à população que tem que entender que trabalho de prevenção, ela tem que fazer
para que ela não tenha doença na sua casa, nem os seus filhos ou os seus familiares. Tem que ser essa criação do hábito mesmo, né? Como se tem o hábito, por exemplo, assim, você, não sei, lava a roupa, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana. No dia da faxina, a faxina tem que ser você olhar, né? A gente que, quando faz faxina em casa, por exemplo, olha para cima para ver se não tem teia de aranha. Isso mesmo. Tem que olhar para cima Isso também para ver se a calha não está entupida, né? Isso mesmo. Até mesmo porque a gente sabe que a vida das pessoas é corrida. Muitas pessoas saem 8 horas da manhã e só chegam à noite, às vezes até emendam com estudos e só chegam mais à noite ainda e não sobra tempo no dia de semana. Mas final de semana, tirar aqueles 5 minutinhos, dá uma vistoria no seu quintal, aproveita, já olha a manutenção da casa também para ver como é que está e recolher tudo aquilo que não tem utilidade no seu quintal. Às vezes voa até um plástico, uma sacolinha de mercado, para lá no seu quintal, se chover vai ser um criadouro. Uma tampinha de garrafa, uma casquinha de ovo. O mosquito ele vai nesses locais. Ele procura, né? Porque como todo ser vivo, ele quer se reproduzir para continuar o seu ciclo de vida. Então, cabe a nós, a todas as pessoas, fazerem a sua parte. A gente não pode cansar de falar isso. Cada um tem responsabilidade, né? É um trabalho de formiguinha. Nós que trabalhamos na questão de saúde pública, é o trabalho de formiguinha. É orientar uma vez, 2 vezes, contar de novo a mesma história. Nós temos que ganhar a pessoa que ela tenha consciência de fazer aquele trabalho de prevenção, que ela entenda que ela faz parte daquilo. Não é nós da Secretaria de Saúde ou da Obras ou da Prefeitura que vai lá limpar o quintal dela, que vai lá retirar os materiais. Ela também tem que zelar pelo seu ambiente onde vive. E assim vai estar colaborando, não adianta só, tem lixo acumulado lá no terreno baldio, vou chamar a prefeitura, porque a prefeitura não faz nada. Não, a prefeitura está fazendo. Muitas vezes, assim, tem que educar aquelas pessoas que estão indo lá jogar o lixo onde não deve. E isso a gente tem recebido bastante reclamações, porque não é só uma questão de saúde pública. Isso fica feio. Quem é a pessoa que desvaloriza o teu entorno, o teu mesmo, imóvel. Você vai receber final de ano agora, você vai receber visitas na sua casa. Vêm pessoas de fora, de outras cidades, passa ali um terreno baldio cheio de lixo perto da sua casa. O que ela vai entender daquela região, da nossa cidade e do povo que vive aqui? São tudo, né, desleixados, jogam lixo em terreno baldio. É uma situação bastante triste que a gente está trabalhando. A gente tem que trabalhar, são 3 eixos. A gente tem que trabalhar a população, o dono do terreno e quem despesa esse material. Com certeza. E nunca é tarde para a gente reativar, sempre lembrar quais são as medidas de segurança para o controle da dengue. Não adianta só o poder público fazer, vocês estão fazendo. Isso mesmo. Primeiramente, o que a gente pede para a população é receber bem um agente do controle da dengue. Ele está identificado com uniforme, crachá, tudo certinho. Se tiver dúvida, tem um carro da Secretaria de Saúde de apoio, tem um chefe de equipe, está tudo certinho. Se tiver dúvida, ainda ligar para a gente, mandar um WhatsApp. Espera um pouquinho que eu vou ligar para a saúde para saber se tu é agente. Receber bem ele na sua casa, ele está para te orientar, para te informar de alguma situação que está ocorrendo, que muitas vezes aquilo já é hábito para você, mudança de comportamentos. E eliminar tudo aquilo que tem água parada ou que possa acumular água parada. Está chovendo, temperatura alta e a gente pede o auxílio da população. Sempre. Lúcio, olha, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Eu sei que o teu tempo é curto, porque você está aí na batalha contra esse mosquito sempre, o ano inteiro, e mais nesse mês de mobilização contra o mosquito. Mas muito obrigada pela tua participação aqui no Câmara Aberta. Agradecer a TV Câmara, agradecer o presidente, a mesa diretora que nos recebeu 2 semanas anteriores para falar um pouquinho da dengue e agradecer a todos os profissionais aqui da TV Câmara por ter me recebido de uma forma e estar sempre repassando as informações contra a dengue. Imagina, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos assiste também. Continue conosco assistindo a nossa programação pelo canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.